Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Mari e eu tô aqui com o pai da Mari. Ricardo. O pai da Mari, que é o Ricardo, e ele vai vir falar com a gente hoje. Muito obrigada, pai, por aceitar estar aqui. E vamos começar esse episódio, falar um pouquinho sobre essa nossa trajetória aí como pai e filha. Olá, eu sou Marisa. E eu sou a Mariana. E esse é mais um episódio de Engrenagens da Minha Cabeça. Um podcast onde duas engenheiras apaixonadas por educação positiva Estão tentando decifrar o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. sem perder de vista as emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Olá, pai da Mari, que hoje eu descobri que é seu Ricardo, ou Ricardo para os amigos, né? E seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente tá amando ter essa presença ilustre aqui. E a gente queria saber algumas coisinhas, tá? Fique muito à vontade, aqui é um espaço super seguro. A gente, né, tá conversando, é uma conversa bem tranquila. E eu queria saber, primeirão, assim, de cara, o que é que você sentiu quando você descobriu que ia ser pai? Nossa, Maria é a primeira filha, então o que é que você sentiu? a Mariana é a primeira filha e é filha de uma luta de 3 anos, né? Porque a minha esposa não podia engravidar, foi 3 anos de tratamento, muito esperado, e quando a gente descobriu que estava grávida, nossa, foi só festa, muita alegria, muito agradecimento a Deus por a gente ter conseguido, né? Então foi um momento muito esperado, né? Corremos muito atrás para dar certo. Vários tratamentos, vários médicos diferentes, até que conseguimos, graças a Deus. Foi muito, muito querida. Que lindo. Isso é muito bonito a gente saber, né? Quando a gente sabe que um bebê é muito esperado e, assim, né? É fruto de um trabalho que os pais precisam investir tempo, muitas vezes dinheiro e até o emocional, né? E aí a gente sabe também que essas gestações tão esperadas, elas trazem uma expectativa muito grande. Do pai e da mãe como uma expectativa muito grande sobre esse bebê. E aí, quais eram as expectativas em relação a você, nesse papel de pai, assim? Como que você se sentia, como você esperava que ia ser esse seu papel de pai? Nossa, eu treinava para ser pai. Não, eu tinha muita vontade. Nossa, sempre tive muita vontade. Eu tinha vontade de ter 10 filhos no mínimo, né? Porque eu fui filho único, né? Eu tenho uma irmã, mas é uma irmã só por parte de pai, né? E muito querida. E eu tinha vontade de ter um monte de irmãos, né? Porque eu não tive essa infância. Eu com a minha irmã, nós somos 10 anos de diferença. Ela é 10 anos mais velha. Só para frisar que é mais velha. Então eu tinha muita vontade de ter bastante filhos para que eles não tivessem uma infância sozinhos como eu tive, né? Só com estranhos, né? Com amigos, mas não de dentro de casa. Então, mas aí Deus quis assim e assim ficou. Tivemos a Mariana e 3 anos depois o Murilo, né? Que é muito querido também. E graças a Deus. Ai, que maravilha. Aqui em casa também somos duas e a nossa diferença é de 9 anos de idade. Nossa, eu sou mais velha nesse caso. Mas eu falo que eu não sou a mais velha, que eu sou a primogênita. Isso, exato. Vamos valorizar. Vamos valorizar. Então também temos essa diferença aí de 9 anos. E realmente, assim, é um distanciamento um pouco, né, grande, mas eu acho que o fato das duas serem meninas, a gente acaba sendo um pouco mais próximo. Sim, mas sim. Que bom que você, né, conseguiu ter mais de um filho e aí, né, teve essa relação de irmãos entre Mari e Murilo. E aí você acha que durante a infância e adolescência de Mari, essa expectativa que você criou sobre você, de ter se preparado para ser pai, você acha que isso daí se cumpriu? Como é que foi a realidade? Desde o nascimento dela, eu fui um pai muito coruja, né? Aquele paizão que estava ali, eu que levava para o médico, eu tinha que estar junto, eu que acordava de noite, preocupado se estava respirando ou não, ia lá, põe o dedo assim no nariz para ver se estava respirando ou não. Era muito amor, né? Graças a Deus eu fui um pai muito dedicado, na medida do que eu sabia, né? Na medida do que eu fui criado. Né? Porque eu fui criado para ser provedor. Eu falo assim que
na minha infância, eu sou de uma geração dura, né? Uma geração que eu fui toda a vida muito pobre, então eu fui criado para... Meu pai morreu muito cedo, meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade, então com 9 anos eu passei a ser o homem da casa, né? Então eu fui treinado desde pequeno para que eu suprisse as necessidades, né? Ficou Físicas, só eu, né? necessidades físicas, porque da geração que eu venho, da situação que eu vim, aquele carinho assim explícito era muito difícil naquela época, não só na minha família, né? Mas no contexto geral, Sim. né? Então tinha muito amor entre eu e minha mãe. A minha irmã se casou muito cedo também, foi embora, viveu a vida dela, ficou eu e minha mãe. Então existia muita cumplicidade, né? Mas eu tinha minhas obrigações que eu tinha que atingir. Então eu fui criado para ser aquela pessoa que tinha que atingir os objetivos do bem-estar material da família, né? E assim eu fiz com os meus filhos, também com a minha família que eu formei. Né, toda a vida trabalhei muito mesmo, fora do padrão, eu trabalhava muito até fora de hora, porque eu tinha a necessidade de suprir as necessidades, para que eles tivessem conforto. O conforto que eu não tive, eu queria dar e achava que só isso era o suficiente. Não é que eu achava que só isso era o suficiente, para mim era isso que eu tinha que fazer. Isso. Né? Era a forma como você tinha É a forma que eu fui aprendido, criado, isso, era a bagagem que eu tinha, era essa. Não tinha outra, Sim. né? Aí as coisas foram, na medida do possível, eu estava presente constantemente, mas me preocupando sempre, deixa eu ver se não está faltando, deixa eu ver se tem aquilo, escola que vai, não é cara, não tem problema, eu vou dobrar a quantidade de trabalho, mas eu vou dar, né? Então foi sempre nesse sentido. Aí quando chega a adolescência, aí as coisas começam a mudar de posição, né? E aí começa atrito entre a gente, né? Sim. Porque aí já tem inteligência o suficiente para distinguir o que eu dei e o que tem lá fora, né? Como que é a vida das outras pessoas, porque aí o adolescente começa a enxergar isso daí, né? Começa a enxergar e começa a sentir falta. Pô, eu não tive dessa forma. Meu pai me deu tudo, mas podia ter feito isso e aquilo também, né? Mas eu nem sabia como fazer e nem que tinha que fazer, né? Então, Exatamente. na adolescência aí começa a aparecer esses vulcõezinhos que entram em erupção para cá, outro para lá e E o que você achou? verdade. Como que eu era, assim? não, você era, não adianta perguntar, para mim você era maravilhosa, até brava. Aham, não era assim que ele me tratava não, tá? Não era assim, não. Era maravilhosa, até brava, tudo vale de um filho pra gente, tudo é a gente aprendizado, costuma- né? Pois é, a gente costuma ouvir no nosso curso e na nossa vivência que a adolescência é quando o rio encontra o mar. É Então é verdade. aquela mistureba ali e vai, né, muita energia, muita força, essa força de vida para sair, né, para fora de É casa uma e tal. turbulência. E aí realmente acontecem esses conflitos mesmo, É. assim, faz parte, né, da natureza desse momento da adolescência, mas realmente eu imagino que não seja fácil. Eu também, eu não fui uma adolescente, talvez, né? Vamos ver se minha mãe quer fazer uma entrevista. Mas eu acho que eu não fui uma adolescente muito vulcânica, não, sabe? Não. Mas enfim. Mas A eu Mariana parecia, é. por E aí, exemplo. assim, A Mariana foi, a Mariana cobrava. A Mariana cobrava, ela sentava, ela conversava, porque eu sempre quis deles, né, o melhor. Eu exigia muito, porque eu fui treinado assim, se você conseguir Sim. ser uma boa pessoa aos olhos dos outros, se você conseguir atingir os seus objetivos profissionais, seus objetivos de estudo, você vai ser uma boa pessoa, né? Eu fui treinado dessa maneira, eu fui criado dessa maneira. Da minha geração, você assim, é cobrado muito pelas pessoas à sua volta, né? Coisa que hoje já não é tanto, né? As pessoas hoje em dia não ligam muito porque o outro é sempre muito de acordo com os interesses, né?
Mas na minha época eu tinha que dar muita satisfação, mostrar que eu era bom para os meus parentes, para os meus tios, para os meus primos. Você tem que ser exemplo, não sei o quê, você foi criado sem pai, você tem que dar certo na vida. Era uma exigência da minha mãe também, né? De acordo com o que ela tinha aprendido para trás. Minha mãe não tinha, minha mãe não teve estudo, ela mal sabia ler e escrever o nome, né? Então eu não posso nem querer que ela fosse diferente comigo, que é o que ela aprendeu com os pais delas, que tinham menos que ela ainda. Então, na minha vez, eu fui criado nessa dureza, mas eu já tive acesso a estudo, eu me formei, eu tenho curso universitário completo, entendeu? Então eu tinha uma necessidade de ser um pouco melhor com eles, né? Então tem muita coisa do jeito que eu fui criado, eu não apliquei neles. E mesmo assim eu apliquei muita coisa neles. Mas tem coisa que me machucava na época, algumas exigências, que eu não exigi deles. Porque se me machucou, machucaria eles também, né? Então eu procurei fazer de uma maneira diferente. Na minha época eu apanhava. Na época deles já não. Eu nunca relei a mão nos meus filhos. Nunca, nunca, nunca. De certa forma, né, Mari, isso já é uma quebra de ciclo gigantesca. A gente Nossa, aprende que realmente enorme. isso que você falou faz todo sentido. A sua mãe foi criada de uma forma e talvez ela já tenha quebrado ciclos com você, Com né, certeza, em relação à sua criação, sim, sim. e você quebrou mais ainda. E esse movimento de quebra de ciclos é extremamente importante para a gente ir sempre melhorando, buscando melhorar. Sim. Mas agora eu quero saber de Mari. Como é que era a visão dela? A gente já ouviu como é que você falou, né? Que aí que tinha toda essa erupção vulcânica aí acontecendo dentro de casa. Mas, Mari, queria saber do seu lado, do seu ponto de vista, como é que você se sentia conectada com ele na infância? Como que você se sentiu? Se você mudou em algum momento essa conexão? Como é que foi isso daí? Para mim, na infância, assim, eu não lembro muito desses momentos com os meus pais. Então, na infância eu lembro bastante de estar com meu irmão, estar com a Zélia, que cuidou da gente bastante tempo. Então, na infância foi, assim, eu lembro do meu pai trabalhar muito. Eu lembro, assim, dele se esforçar muito e tentar realmente trazer isso, mas eu não lembro desses momentos muito com ele, assim. E na adolescência eu lembro de brigar muito com ele. Bastante mesmo. Mas era com muito amor e carinho. Com certeza. Mas eu lembro de questionar muito, assim, sabe? Principalmente porque o meu pai, ele veio do interior, né? Então, a bagagem que ele tinha, o discurso machista que vinha, assim, Verdade. era... eu não conseguia engolir aquilo, sabe? Muitas coisas eu não falava, muitas coisas eu reprimia e tal. Vocês sabem, qualquer coisa, vocês voltam aí nos episódios que eu conto da minha adolescência, da minha infância. Mas eu, em si, assim, como um todo, eu sempre fiquei muito na minha parte, muito retraída. Mas eu acho que nessa parte que mexia com o mundo, assim, sabe? Nessa parte que mexia com o direito da mulher, o direito... Essas coisas, nossa senhora... eu brigo com ele até hoje. Houve muito conflito de opiniões, bastante. Sim, mas eu bastante. sempre, tipo, eu até os meus 15 anos, mais ou menos, assim, eu não via muita mudança dele. Parecia que ele tinha um acordo com a minha mãe, assim, de que ela ia cuidar da gente e ele ia prover financeiramente. Que socialmente a gente sabe que faz muito sentido. Só que assim, a minha mãe, a gente sabe, quem não sabe, volta lá no episódio, quem é a Mari hoje. Mas a gente sabe que ela não estava disponível pra mim. Emocionalmente, não pra mim, pra ninguém da família ali. Ela não tinha, minha mãe não teve condições emocionais de estar disponível pra gente. E aí eu acho que assim, o que eu sentia era meio que minha mãe não tá aqui e meu pai tá olhando pra fora. Sabe? Ninguém tá olhando pra mim. Só que aí, com 15 anos, aí eu já entrei na terapia, eu já tava, acho que era na minha terceira terapeuta. Um dia eu conto as minhas histórias de terapia aqui. Mas já tava na minha terceira terapeuta, que ficou bastante tempo comigo, eu fiquei 5 anos com ela pegou o turbilhão da separação do meu pai e da minha mãe aí, ela me ajudou pra caramba. E logo que eu comecei com ela chamou a família toda. Então foi eu, meu pai, minha mãe, meu irmão,
os 4 lá e ela. É. E aí a gente sentou e eu lembro dela contar pra eles, falar como, tipo, como eu queria me relacionar com eles e como eu não tava conseguindo. E como se nada mudasse, eu não ia conseguir ter um relacionamento com eles, sabe? E eu sinto que foi, tipo, nesse momento que parece que caiu um monte de ficha, assim, na cabeça do meu pai. Inclusive a minha. As minhas fichas caíram ali, né? Porque nesse dia eu me lembro bem que eu chorei pra caramba. Aí eu falo... Chora! Tá tudo bem, aqui Foi... a gente é permitido, a gente não precisa reprimir os nossos sentimentos. Foi aí que ela conseguiu me mostrar também que as revoltas que a Mariana tinha não eram contra mim, era porque não me tinha, né? Então, porque você não enxerga isso. Sua função como pai, na minha cabeça, era dar tudo o que ela precisava. Se eu dou tudo o que ela precisa, por que ela não me ama dessa forma explícita, né? Mas tinha amor, só que era retraído, né? Então, nesse dia eu consegui entender que se ela brigava comigo, não era para me ter longe, era para que eu era importante. E ela queria que eu mudasse aquilo ali para que eu ficasse de uma maneira mais próxima, não apenas como provedor e como um pai amoroso, né? Que é uma coisa que eu era amoroso do meu jeito. Ainda a gente estava conversando, eu sempre tirava 2 noites na semana para fazer. Eu fazia a noite do bife, sempre eu, ela e o irmão. Fazia a noite do bife. Eu fritava os bifes do jeito que eles queriam e tal, e faz aquilo. Aí no outro dia, vamos fazer a noite do torresmo. Entendeu? Eu estava sempre querendo dar alguma coisa, Sim. Achando que aquilo supria. Então eu procurava, pelo menos 2 vezes por semana, tirar para ficar com eles à noite. Eu trabalhava até o limite e ia para casa para isso. Não, hoje eu não faço nada, só vou suprir a minha presença, né? Mas era uma presença também material, né? Porque eu sempre fazia alguma coisa, pegava eles, levava para o Habib's, vamos comer esfirra. Tinha uma padaria muito grande perto de casa que tinha umas novidades, umas coisas que você não encontra em qualquer lugar. Caro pra caramba, mas tinha. Né? Aí a gente ia para lá uma noite, sempre tentando estar presente, né? Mas dentro do que eu sabia. E nesse dia que a psicóloga me mostrou tudo isso, que se elas me brigavam comigo, ela e o irmão, e não era para me afastar, era para me trazer para perto porque eu era importante para eles. Aí quando ela conseguiu mostrar para mim que as brigas comigo era porque eu era importante para eles, falei, não, peraí, algo tem que ser mudado agora, enquanto ainda dá tempo. E aí foi da onde a gente veio mudando devagarinho, não é fácil, tudo aquilo tá aqui dentro ainda, né? Eu trabalho todo dia para que isso saia daqui de dentro em doses homeopáticas, devagarinho, com muito amor. E hoje a nossa relação, graças a Deus, é maravilhosa, graças a essas mudanças, né? Essas mudanças que eu consegui enxergar e consegui fazer aos poucos. Ainda tem muito para fazer, nossa, e ainda sou meio o brucutu da família, né? Mas eu sou meio ogro, meio dinossauro. Aqui, Ricardo, porque eu acho muito bonito esse movimento de mudança, né? Eu acho que para a gente mostrar também para quem está ouvindo e para quem tem filhos adolescentes, Sim. Não é tarde. Não, nunca é tarde. Assim, nunca é tarde para você buscar essa reconexão. E isso que você falou é maravilhoso. Eles não brigam porque querem afastar os pais. Não. Eles brigam e lutam e combatem porque querem mais próximo. Querem mais próximo. Isso é tão bonito. Eu estou emocionada aqui porque realmente é um movimento assim de transformação gigantesco. O senhor fala assim, né, que está mudando aos pouquinhos em doses homeopáticas, mas o poder dessa mudança é tão grande que às vezes a gente não tem noção do que isso causa na vida das pessoas. E não só de Mari, não só do seu outro filho, Murilo, mas das pessoas que estão em volta também, né? Sim. Essa transformação, ela é, assim, para mim é do maior poder que existe, porque é a transformação do amor.
Mari verdade. fala muito que ela está em reabilitação do amor e eu acho que isso é maravilhoso e encaixa perfeito aqui, porque vocês são exemplos, assim, impecáveis dessa reabilitação do amor. Eu realmente me emocionei aqui, de verdade, porque essa história é maravilhosa. Sim. Até me perdi aqui no roteiro. Não, mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu vi naquele momento, é o que eu sempre trago, que eu tenho certeza que se o meu pai tivesse tido acesso às informações que a gente tem hoje, Sim, com certeza. ele teria sido muito diferente, porque o amor tava nele, ele tava tentando fazer o certo, o que todo mundo tava falando é aqui. Só que ele não tinha esse acesso a essa informação mais emocional, essa informação mais diferente, sabe? E eu tenho certeza que se tivesse tido isso, e é por isso que a gente tá aqui, né? No podcast e tudo mais, porque eu quero levar essa história, essa informação para os outros pais. Porque eu tenho certeza que, graças a Deus, eu tive uma psicóloga que chamou os meus pais, que conversou com eles e conseguiu fazer com que essas fichas caíssem. E é isso que a gente quer, né? É isso que a gente busca, que você, pai, você, mãe, busque um psicólogo, busque uma educadora parental, um educador parental, busque alguém, porque a gente não precisa saber de tudo sozinho, sabe? E eu acho que aceitar isso não é aceitar a incompetência de um jeito ruim, é aceitar que tem muita gente que estuda muito para poder ajudar, para que isso que a gente tem hoje, que graças a Deus a gente tem hoje, isso poderia ter começado antes. E não tô falando aqui como tipo, ai, podia ter, que pena que não foi. Não, só tô falando assim, eu espero que as próximas famílias daqui para frente possam começar com isso antes. Porque isso poderia ter começado antes. E esse processo que a gente tá, tem o quê? Acho que 12 anos. Quantos anos eu tenho? 27. Uns 12 anos. Uns 12 anos, mais ou menos, Não, e outra, hoje, para vocês mostrarem essa educação parental, educação positiva, vocês têm instrumento na mão, coisa que eu não tive. Eu tive que arranhar, cavucar com a própria mão para poder chegar em alguma coisa. E vocês não, vocês têm instrumento. Então, muito mais fácil de pegar a geração brucutu para trás e ter instrumento para mostrar. De repente, fazer o que foi feito comigo há 12 anos atrás, ainda dá tempo, faça agora. Use esse instrumento que vocês têm na mão, esse conhecimento. A geração de vocês é uma geração privilegiada, né? Então, use isso e olha para trás, passa isso para trás, que ainda dá tempo de resgatar esses pais, ainda dá tempo de resgatar essas relações, que eu acho que vale muito a pena. Maravilhoso, maravilhoso. Nem sei mais o que dizer. Por mim, as perguntas vocês já responderam todas, então se a gente quiser fazer alguma coisa aqui fora do roteiro, fiquem à vontade. Eu amei, assim, tô encantada de verdade. Parabéns, Ricardo, por essa iniciativa, porque eu acho que se a gente não tiver iniciativa, a gente não muda, né? Verdade. Pode ter a psicóloga que for, pode ter a terapia que for, mas a mudança precisa ser dentro da gente. Tem que ser. Então, a gente precisa tomar essa atitude, precisa mudar dentro da gente para que essa mudança se expresse fora, assim como expressou em vocês e verdade. vocês, tenho certeza. Sim, eu tenho os dois exemplos em casa, né? Eu tenho o meu pai que escolheu mudar, escolheu ficar, escolheu me olhar. E eu tenho a minha mãe que, pra mim, esse dia foi esse divisor de águas. Eu vejo a minha mãe se distanciando a partir desse dia e o meu pai se aproximando a partir desse dia. Então, eu acho que Não que não coubesse os dois. Sim. Tá? Claro. É decisão, o que ela conseguiu. O que ela conseguiu e o que eu consegui também, né? Como filha aguentar, assim, o que eu consegui também doar. Eu tive a minha limitação, ela teve a dela, chegou no que chegou. Mas eu acho que o negócio que eu queria trazer é isso, depende muito do que você quer. Se você quiser, dá tempo, não importa. Se meu pai tivesse começado esse processo agora, pra mim eu já ia estar super feliz, porque daria tempo. Dá tempo em qualquer momento. Porque o que a gente quer, eu acho que o que a gente quer como filho, não importa se eu tenho
2, 10, 15, 20, 30, 40, eu quero meu pai. Eu quero meu pai. É verdade. Então, assim, se ele tá aqui, eu agradeço demais por ele ter escolhido esse caminho, né? Escolhido escolhido mudar por mim, porque eu vejo o quão difícil é, sabe? Eu vejo, tá muito enraizado. E eu sei que não é ele, é o que ensinaram pra ele. Mas tá muito enraizado lá. E eu vejo ele lutando contra isso pra poder estar aqui comigo. E eu acho que pra mim isso é a maior coisa que ele poderia ter feito por mim. Independente de todo o dinheiro do mundo que pudesse vir ou não vir, ele tá aqui hoje, ele topar falar com vocês aqui, já foi difícil. Só eu sei o quanto é difícil olhar na câmerazinha aqui e falar. Mas estou aqui, o que eu puder fazer para ajudar, não só vocês, mas os pais que se interessarem a vir para frente, né? Tem que vir. Dá a cara a tapa, tenta, reprime um pouco, né? Não segura, é reprimir, a gente não concorda com o reprimir, mas... Não é a questão de reprimir que eu digo o cara que eu sempre fui existe. Eu pus ele aqui dentro e cada vez que eu alcanço uma mudança, eu abro a portinha e deixo sair outro pedacinho. Vamos domar esse aqui também. Vai aprendendo, né? Com o tempo, eu tenho certeza que com o tempo eu vou acabar mudando tudo isso, né? Porque não é fácil. Como eu digo, tem mas hora vale que... a pena no final. Vale muito a pena. Tem hora que vem... Eu vou abrir essa porta, depois eu vejo, não, peraí, vamos continuar assim que tá indo bem, tá dando resultado. Entendeu? Mas tá tudo aqui dentro, o cara que eu sempre fui. Então eu uso na hora adequada e na hora que precisa eu tento me adequar à situação atual. Para que possamos ir adiante. E sempre com muito amor. Sim. De verdade. Muito obrigada, Ricardo, de verdade. Assim, a gente foi uma presença muito esperada no nosso podcast. A gente amou demais ter você aqui. Eu aprendi muito. Então, eu acho que espero que nossos seguidores e ouvintes aí tenham aprendido também. A gente com certeza. Demais. E que bom que você topou, né? Que foi maravilhoso. Então, muito obrigada. Até a próxima. Eu tchau, que agradeço. Gente. Um beijo. Obrigada, pai. Comentem aí o que vocês acharam. Que amo. E não esquecer que nunca é tarde. Sempre dá tempo. É tarde, é isso aí. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Tchau, tchau. Beijo.